Olá, meus caros alunos do Ateneu. Vamos então para o nosso vídeo de leitura e produção de texto sobre mecanismos de coesão textual. Muito bem, comecemos pelo texto. Definição de texto. O texto pode ser entendido como uma unidade que apresenta sentenças essas que devem também apresentar coesão e coerência. Entendemos por sentença as frases, os parágrafos e todo o conjunto que constitui o próprio texto. Um exemplo bem simples de sentença constituindo um texto é esse aqui. Pegue 3 maçãs e descasque-as. Aqui você tem as duas sentenças. A primeira, pegue 3 maçãs, a segunda, descasque-as, ligada pelo conectivo i, e por isso o pronome as faz referência a 3 maçãs. Esse é um exemplo bem simples de texto. Aqui a mesma frase, que se opta por não escrever o pronome, nem muito menos o pronome as mesmas, que muitas vezes é abominado pelos gramáticos. Então é melhor você deixar sem escrever. Pegue 3 maçãs e descasque, constituindo aqui o que nós conhecemos por elipse. Aqui o terceiro exemplo: o Papa esteve em Varsóvia, na referida cidade, disse que a igreja continua a favor do celibato. Aqui nós temos 2 recursos de coesão: referida cidade para remeter a Varsóvia, e aqui, ao invés de o mesmo, e a mesma também, retira, deixa a elipse, outro recurso de coesão. Aqui mais outro recurso de coesão, utilizando o pronome, um elemento referencial, pronome de terceira pessoa, fazendo referência ao Papa. Então, dessa forma, se consegue estabelecer ligação entre os 2 elementos do texto aí, entre as 2 sentenças. Já que nós estamos falando de elementos de coesão, aqui estão os exemplos que nós temos nos nossos textos, aí, no caso da Legadoricó. Os pronomes ele, o, a, li, seu, sua, este, essa são os pronomes retos, pronomes oblíquos, pronomes demonstrativos, os advérbios ali, lá, acolá, naquele lugar, expressões adverbiais. É claro que isso aqui, ó, pedi uma bebida. A bebida, entretanto, não estava gelada. É um texto coeso, mas seria interessante que se você pudesse estabelecer aqui melhor um elemento de coesão. Pedi a bebida, entretanto, ela não estava gelada. Entretanto, não estava gelada. Tá? Quando esse asterisco é porque a frase não é muito aceita, né, pelo padrão gramatical. Não tem tanta aceitabilidade assim. Já usamos elipse, aqui está a definição de elipse: omissão proposital de um termo que é recuperado pelo contexto. Aqui, depois do lá, entre o lá e o verbo disse, era para ter escrito o Papa, mas aí não precisa. Por quê? Porque é recuperável pelo contexto. Esse fenômeno nós chamamos de elipse e deve ser bastante utilizado nos textos. Outro recurso de coesão são os hiperônimos, ou sinônimos superordenados. Exemplo: comprei pela internet um liquidificador, um ferro de passar, na promoção queima geral, mas os eletrodomésticos estavam com defeito. Nesse caso aqui, a palavra eletrodoméstico se refere a liquidificador, ferro de passar e qualquer outro, por exemplo, poderia ser batedeira, fritadeira e assim por diante. Então seria o conjunto de eletrodomésticos. Eletrodoméstico, portanto, é um hiperônimo. Hiper de grande, ônimo de nome, é um grande nome que faz referência a um conjunto. Comprei pela internet liquidificador e ferro de passar, mas os mesmos chegaram com defeito. Mais uma vez, eu chamo a atenção para que você possa, na medida do possível, eliminar esses mesmos aqui. Basta deixar sem, faria, portanto, a elipse. É interessante notar aqui também que, através dos recursos de coesão, você pode fazer uma avaliação positiva ou negativa do objeto de discurso, do tópico discursivo. Aqui o tópico discursivo é João Paulo II. Aí poderia-se fazer essa frase: João Paulo II esteve em Varsóvia. Lá, Sua Santidade diz que a igreja continua a favor do celibato. Sua Santidade é o termo utilizado para o Papa, avaliação positiva, tudo bem. Mas se eu não gostasse do Papa, poderia escrever dessa maneira aqui: lá, o pontífice mais retrógrado dos últimos anos. Aí, nesse caso aqui, você teria uma avaliação negativa com esse elemento que está em negrito. É uma expressão nominal, só tem nome, que faz a avaliação negativa do Papa. Tá? Seria um recurso de argumentação. Observe aqui também outro recurso que a gente chama de metonímia: a parte pelo todo, o autor pela obra, etc. Aqui está se falando de Donald Trump e Emmanuel Macron. Então, Donald Trump recebeu o presidente Emmanuel Macron, que foi em busca de empresas de alta tecnologia dispostas a investir na França. Fontes bem informadas, no entanto, garantem que a Casa Branca não acredita que... Casa Branca. Por que Casa Branca?
que tem a ver Casa Branca? Tem a ver Casa Branca é o local onde reside o presidente dos Estados Unidos. Então, nesse caso, o uso do termo Casa Branca é uma metonímia utilizada como recurso de coesão. Se fosse aqui no Brasil, seria Palácio do Planalto. Se fosse na Argentina, seria Casa Rosada e assim por diante. Um mecanismo bastante comum de coesão é o pronome isso, ou então o verbo mais o pronome isso. Veja esse caso aqui, ó. O presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Fazer isso, referência ao que veio anteriormente. Então, o isso, referência para antes, referência catafórica. Catafórica para antes. Mesma coisa. Este isso aqui no final do texto vai se referir a tudo quanto foi dito antes. É um referente que encapsula, que engloba tudo que foi dito antes. Isso aqui é uma referência anafórica realizada através do pronome demonstrativo isso. O governo do estado admitiu oficialmente pela primeira vez que a decisão não está em suas mãos. A continuidade de chuvas abaixo da média histórica pode trazer problemas para o suprimento de água do estado. Isso não é nada bom. Isso o quê? Tudo o que ele falou aqui anteriormente. Por isso, portanto, faz a referência anterior, referência anafórica, recurso de coesão. A coesão contribui para a clareza, mas se nós ficarmos repetindo sempre o mesmo termo, todas as vezes batendo na mesma tecla, vai acontecer o contrário. Ao invés de deixar com clareza, vai deixar sem clareza. É o caso desse parágrafo aqui. Temos o pronome ela repetido, seu, seu. Ela quem? Seu quem? Se você observar, o ela tanto pode ser, no caso aqui, a maconha quanto a Inglaterra. É preciso fazer um esforço de interpretação, quando você poderia utilizar outro recurso, como esse aqui. Sinônimo, se referindo à maconha, autoridade inglesa para o governo e entorpecente para a maconha de novo. Ou seja, nesse caso aí você está deixando claro quem se refere a quem. Isso é muito interessante do ponto de vista da informatividade, da clareza e da coesão. E coesão e argumentação. Coesão e argumentação tem a ver com o fato de eu escolher um elemento coesivo já fazendo a avaliação positiva ou negativa. Esse termo que está em negrito aqui, ele faz uma avaliação contrária já de cara ao que está sendo dito. O Brasil vai deixar de ter população rural em 2030, se continuarem sendo usados os critérios atuais para definir o grau de urbanização do país. Esse absurdo teórico e prático foi apontado ontem pelo pesquisador da USP, José Li da Veiga, em palestra realizada na 54ª reunião. Então, esse absurdo teórico e prático é justamente essa tese aqui. Ao escrever isso aqui, eu já estou me posicionando contra. Portanto, a coesão tem a ver com a argumentação na medida em que eu posso manifestar o meu argumento a favor ou contra ao escolher determinada palavra. Ou seja, influi na direção argumentativa do texto. E, finalizando aqui, ontem foi uma festa de casamento. O bolo estava delicioso, o serviço nas mesas eficiente, as músicas bem escolhidas, os convidados bem animados, só a noiva parecia não estar realmente feliz. Onde é que está a coesão aqui? A coesão está a partir do uso de um script, a partir do uso de um panorama global. Eu falo de festa de casamento. Então, se eu falo de festa de casamento, eu me lembro de bolo, de convidado, de música, de noiva, de serviço. Enfim, isso aí constitui um recurso de coesão. A gente chama de frame ou script. Se fosse acidente, tudo que estaria relacionado a acidente, e assim por diante. Então nós pomos em prática, na verdade, para construir essa argumentação, conhecimento de mundo e dos gêneros textuais. E aqui, último slide, todas essas frases são agramaticais, elas não são bem construídas no português. Por quê? Porque a concordância entre as frases está fora do padrão. Isso aí influi negativamente na coesão. Os jogadores chegaram há 2 dias. Ele deverá treinar amanhã. Que ele? Ele quem? Eu estou falando de jogadores. Então, essa frase é totalmente gramatical. Os jogadores chegaram há 2 dias. Esse atleta deverá treinar amanhã. Esse atleta, que atleta? Se eu estou falando de um jogador. E assim por diante. Esse aí, portanto, um recurso de coesão mal empregado que gera problemas textuais. Bem, vamos em frente. Mais leituras. E estaremos com vocês na próxima. Um abraço.